Bom dia a todos. Hoje eu e a Giovana nós vamos falar sobre o socialismo científico. Bom, o socialismo científico, também chamado de socialismo marxista, foi elaborado em 1840 por Karl Marx e Friedrich Engels. É um conjunto de ideias que analisam os impactos do capitalismo como sistema econômico e forma de organização social, ao mesmo tempo em que apresenta um caminho de superação das lógicas exploradas capitalistas. Então, para entender o marxista, é preciso reconhecer que o capitalismo está estruturado na exploração da força de trabalho do proletário. Segundo o socialismo marxista, a sociedade capitalista é dividida em dois grupos: os exploradores, proprietários dos meios de produção das fábricas das terras, ou seja, os burgueses, a burguesia, e os explorados, os despossuídos desses meios de produção, os proletários que vendiam sua força de trabalho para sobreviver. A partir dessa principal característica da sociedade capitalista, analisada pelos socialistas científicos, poderemos compreender as teorias que alicerçaram as bases do socialismo científico, os quais são materialismo histórico, materialismo dialético, teoria da mais-valia, luta de classes e a revolução proletária. O materialismo histórico, o conceito de acumulação material, é utilizado para explicar a história das sociedades. E o materialismo dialético, a sua principal ideia da teoria é que nunca devemos pensar que o mundo pode ser considerado um complexo de teorias e fenômenos acabados, mas de processos que estão em constantes transformações, ou seja, a tese, a antítese e a síntese. E o conceito da teoria da mais-valia está relacionado com a força de trabalho, o tempo de realização e o lucro obtido, ou seja, a mais-valia seria o valor adicionado à mercadoria, que é o produto, pela força de trabalho do operário, a mão de obra. luta de classes. Esse conceito envolve a luta entre a classe burguesia exploradora e o proletariado explorados. Revolução proletária. Nesse caso, o proletariado, classe dominada, luta pela sua ascensão ao ocupar a posição de classe dominante, burguesia. As influências do socialismo científico. As formações que Marx e Engels apresentam no Manifesto Comunista foram fortemente influenciadas por duas linhas de pensamento, a saber, a teoria da dialética de Hegel e as construções filosóficas dos socialistas utópicos. Segundo ele, o esquema é baseado na apresentação de uma tese, contra a qual se lança uma antítese, e a partir dessas duas proposições se constrói uma síntese. No socialismo científico, essa formulação ganha contornos materiais ao ser aplicada para pensar a construção de uma sociedade diferente da existente. É na luta de classes que Marx e Engels apontam o caminho para a construção do novo. O socialismo utópico é a primeira corrente socialista que surgiu antes do socialismo científico. Esteve fundamentado na mudança de consciência da sociedade por meio da igualdade entre as classes, o qual os socialistas utópicos influenciaram o pensamento marxista ao apontar possibilidades de estruturação de uma sociedade justa e igualitária.